Boa tarde, primeiro dia do ano e estamos aqui para estudarmos e aprendermos mais a respeito da doutrina espírita. Hoje iremos trabalhar a temática na sua terceira parte, o programa existencial e o trabalho na seara espírita, do livro Consciência Espírita do Projeto Espiritizar. Queremos sempre lembrar que o objetivo desses estudos é, sobretudo, estimular a leitura de toda a obra, como também a possibilidade de assistir a vídeos colocados no YouTube. Nós temos os estudos anteriores desse tema, assim como também o próprio Projeto Espiritizar da Federação Espírita do Mato Grosso disponibiliza estudos e seminários a respeito dos livros que normalmente são realizados por Alírio Cerqueira Filho. Mas voltemos aqui ao nosso tema de hoje e a introdução, como de hábito, através do comentário de uma obra do Espírito Emmanuel. Cartas Universais e Apocalipse. É o comentário da passagem de Tiago, capítulo 2, versículo 17. E aqui nós separamos apenas um parágrafo. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Emmanuel, reiteradas vezes, nos adverte sobre a necessidade fundamental de trabalharmos o conhecimento, o aprendizado a respeito da vida espiritual, em consonância com a modificação de nossas atitudes e de ações novas, renovadas pelo conhecimento da vida espiritual, de tal modo que nós possamos sair exitosos da presente encarnação por termos realizado o trabalho da ressignificação do nosso passado de erros, de desequilíbrios e de afrontas às leis divinas. Nós, então, nos situamos na presente experiência encarnatória, tendo por base fundamental para esse êxito o conhecimento, a consequente sensibilização e a vivência. E é por isso que ele coloca: é por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. De fato, para estabelecermos uma sintonia constante com os espíritos do bem, é preciso que os nossos hábitos mentais, nossas atitudes e comportamentos estejam harmonizados com esse propósito, de tal forma que a nossa encarnação atual seja um marco decisivo de uma sinalização nova de propósitos e de vivência, agora estabelecidas no Evangelho do Cristo. Com essa introdução, nós iremos iniciar a terceira parte do nosso estudo do capítulo 3, o programa existencial e o trabalho na seara espírita. Esse capítulo inicia-se, apenas para lembrar alguns que nos acompanham, com a análise da parábola dos trabalhadores da última hora, onde nós vimos, desde o primeiro estudo, a consonância, a harmonia com aquilo que nos é revelado através
da doutrina espírita. Primeiro ponto para reflexão: os compromissos assumidos perante a própria consciência são contratos espirituais de importância verdadeiramente grave para todo espírito imortal que transita pela vilegiatura carnal. Nessa parte do capítulo 3, nós somos chamados à atenção ao início de reflexões mais profundas a respeito de compromissos assumidos por nós antes da presente encarnação. É claro que, nesse ponto, a obra se direciona sobretudo para nós espíritas. Eu quero lembrar que, pela abundância de informações que nós temos, desde a série Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, aos livros de Manuel Filomeno de Miranda, aonde há um prosseguimento e uma intensificação desse conhecimento sobre a vida espiritual, que é deixado para nós bem claro, inclusive pelo próprio Emmanuel, da preparação que normalmente tivemos antes dessa encarnação, do nível de consciência espiritual que já detínhamos, para ter assumido compromissos de realizar determinadas tarefas quando estivéssemos reencarnados. Emmanuel, por exemplo, nos lembra naquele livro Pensamento e Vida, que é uma cartilha do mundo espiritual, preparatória para espíritas que estavam por reencarnar e que, através dos apontamentos daquela obra, são colocados de forma bem clara esses compromissos assumidos por nós. Prossigamos. O acordo realizado entre o espírito que vai reencarnar e a equipe dos tutores espirituais constitui contrato existencial de fundamental seriedade na consciência do indivíduo, por conter todas as tarefas de autoburilamento e resgate consciencial. É claro que não detemos a lembrança precisa desses acordos ou desses contratos. Mas para qualquer um de nós espíritas isso não é nenhuma surpresa, porque o esquecimento do nosso passado reencarnatório, assim como o esquecimento de nossa passagem pelo plano espiritual antes de termos reencarnado, faz parte do amor e da misericórdia divina estabelecida no esquecimento necessário para o melhor aproveitamento dos objetivos que nos trouxeram à presente encarnação. É por isso que sabíamos que não iriam nos faltar advertências, livros esclarecedores dentro da doutrina espírita, apontando para nós o despertamento da nossa consciência para esses compromissos, mesmo que de forma consciente não nos lembrássemos deles. Mas aí vieram e têm vindo à tona inúmeras obras da lavra espírita de médios renomados, sempre nos alertando e trazendo detalhes
certo de uma forma generalizada, mas que através da reflexão e da nossa intuição, nós podemos deduzir como se definiu os contratos e os acordos particulares de cada um de nós. Voltando aqui ainda ao texto, o acordo realizado entre o espírito que vai reencarnar e a equipe dos tutores espirituais constitui contrato existencial de fundamental seriedade na consciência do indivíduo. Então, na realidade, todos nós espíritas, ao nos identificarmos com essa doutrina e termos procurado certo aprofundamento doutrinário, não podemos de maneira nenhuma negar as advertências que a consciência individual de cada um de nós já vem nos dando, possivelmente há bastante tempo. Nesse estudo agora que nós estamos tendo aqui, apenas estará sendo frisado a importância sempre permanente de procurarmos pela meditação, pela reflexão profunda, receber via intuição orientações, sugestões desses tutores espirituais que nos acompanham sobre esses compromissos que assumimos. E no final diz, por conter todas as tarefas de autoburilamento e resgate consciencial. Então, nesses acordos firmados por nós, estavam contidos e abrangiam as possibilidades ideais que deveríamos trabalhar no direcionamento do autoburilamento e do resgate consciencial a nos possibilitar a harmonização com as leis divinas. As influências da matéria e a lei do esquecimento são desafios a superar, com dedicado esforço, já que tudo de bom que colocará em prática na Terra será resultado de suas escolhas, lucidamente aceitas, antes do renascimento. Então é natural os desafios que já esperávamos enfrentar durante a nossa reencarnação, na superação das influências da matéria, dos condicionamentos físicos e da lei do esquecimento, que, na verdade, a doutrina espírita deixa patenteado para qualquer um de nós, não só a necessidade desse esquecimento, mas do fato de ele ser a presença da misericórdia divina em nossa vida. Já que a maioria de nós traz no seu passado um conjunto de desequilíbrios, vícios e até mesmo crimes, cujas lembranças prejudicariam em muito esse trabalho de superação que viemos realizar. E aqui diz, completando, já que tudo de bom que colocará em prática na terra será resultado de suas escolhas,
lucidamente aceitas antes do renascimento. Para deixar bem claro que para a grande maioria de nós, espíritas, a participação dessas escolhas foi lúcida, foi consciente. As dificuldades, por maiores que estejamos percebendo na nossa atual reencarnação, são dificuldades que já prevíamos, em grande parte. Exceção apenas aquelas advindas de desequilíbrios morais, comportamentais que temos tido agora e tenhamos criado determinadas provações e sofrimentos por erros dessa vida. Tirando essa possibilidade, as maiores dores que possamos assinalar, enfrentadas por nós nessa encarnação, foram previsíveis e estavam dentro do nosso mapa de compromissos e de superação. Ocupe-se o espírito reencarnado em auscultar a própria consciência e perceberá as nuances da programação reencarnatória, convocando-o ao compromisso dos deveres assumidos. Aqui, sobretudo, é importante lembrarmos que no início de ano, como nós aqui estamos, hoje dia 1º de janeiro, ter esse trabalho de reflexão, de análise íntima, de pedido, inclusive em prece ao nosso Espírito Protetor, ao nosso Anjo Guardião, para nos abrir o entendimento e percebermos melhor tarefas e obrigações que nos acumpliciamos realizar durante a nossa experiência no corpo. Por isso aqui se refere a perceber as nuances da programação reencarnatória. O Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo sobre a prece, onde tem os modelos de oração, aquela direcionada aos espíritos protetores ou ao nosso anjo guardião, aonde é colocado um exemplo e que é enormemente positivo, principalmente antes de irmos dormir, elevarmos o pensamento a Deus e pedir a esses espíritos do bem que durante o repouso físico nós possamos receber esclarecimentos, orientações, detalhes sobre essa programação e sobre esses compromissos. Evidentemente que o desejo sincero e a humildade no pedido abrirá possibilidades de entendimento que antes não tínhamos. Então fica aqui essa dica desse parágrafo que aqui separamos sobre auscultar a própria consciência para perceber as nuances, os detalhes da nossa programação encarnatória. Além de toda a preparação prévia, acontece todo o amparo que é realizado pelos benfeitores espirituais, especialmente durante o sono do corpo físico, em desdobramentos específicos para relembrar os compromissos assumidos. Por isso, reforçamos essa sugestão que acabamos de falar, da importância
da utilização das horas do repouso físico para os contactos com os espíritos, amigos e benfeitores, que poderão nos ajudar muito no entendimento dessa preparação prévia que tivemos antes da encarnação e também nos habilitando a, quando acordarmos, se não guardarmos lembrança precisa, mas ao longo do dia poderemos ter breves lembranças do que foi sonhado ou vivenciado durante a noite e poder extrair determinados apontamentos que a princípio não tenhamos percebido ao acordar. Reflitamos a seguir sobre o atendimento ao médium Edmundo, relatado no capítulo 18 do livro Tormentos da Obsessão. O médium estava enveredando por caminhos equivocados, distanciado das promessas realizadas em seu contrato espiritual. Então essa obra, Tormentos da Obsessão, que é uma obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, trazida a nós pelo médium Divaldo Pereira Franco, é uma obra das mais importantes para a leitura, para o estudo de todos nós espíritas e, sobretudo, aqueles que estão mais vinculados a atividades na casa espírita e ainda mais na área da mediunidade, para absorver nas experiências que ali são relatadas os possíveis desvios que às vezes assinalam a experiência de alguns médiuns na seara espírita, as causas que levaram a esses deslizes e depois o sofrimento decorrente disso quando da desencarnação desses médiuns. Esse caso aqui em tela do capítulo 18 narra o encontro espiritual com o médium Edmundo no momento em que ele vai para o repouso físico e a espiritualidade benfeitora utiliza-se desse momento para ter um encontro com ele e relembrá-lo dos compromissos que ele houvera assumido, dos desvios que ele estava possibilitando na sua vida e que estavam prejudicando muito a realização dos propósitos espirituais com os quais ele havia se comprometido. Então vai haver ali, durante o desdobramento físico, quando ele está dormindo, um encontro onde os espíritos vão lembrando a ele em detalhes o que é que houve e o que é que está acontecendo agora. Então, esses encontros que é narrado no livro Tormentos da Obsessão não são encontros exclusivos, são encontros frequentes, que ocorrem com a grande quantidade de médiuns que se possibilita isso, aonde a espiritualidade benfeitora aproveita-se desses momentos de repouso físico para poder assinalar com maior êxito essas lembranças no psiquismo do médium. Então, deixamos aqui, inclusive, a sugestão da leitura desse livro, Tormentos da Obsessão, uma obra muito importante. Antes da viagem à reencarnação, ainda lúcido, o candidato promete fidelidade e devotamento, sintonia com os amigos espirituais que ficaram na erraticidade.
para os ajudar na desincumbência do dever. Assim acontece com cada um de nós. Não aconteceu só com Edmundo. Há uma frequência grande em termos assinalado um campo vasto de promessas e de compromissos. De quando estivéssemos reencarnados, ao termos o encontro com a doutrina espírita, a nossa vida iria mudar profundamente. Iria ali assinalar-se o despertamento espiritual que nunca antes houvéramos tido. De tal forma que todos os compromissos assumidos seriam plenamente resolvidos e atendidos. Então, para isso, contávamos e contamos com a sintonia dos amigos espirituais que ficaram na erraticidade, no mundo espiritual. E que sempre que possibilitamos, nos dão sugestões, nos trazem advertências. É claro que o esforço que estejamos empenhados, através do estudo, da mudança de pensamento, do esforço da prática do bem, abre janelas que facilitam o acesso para as mensagens e instruções desses espíritos. E a correta percepção por nós. E nisso, a revelação espírita, ela está constantemente a nos martelar, a repetir a importância da prática, da vivência da caridade, da mudança do nosso clima íntimo, de estarmos mais pacificados, de termos uma mente mais tranquila, mais confiante em Deus, nas leis divinas, para a partir dessa aquietação do nosso campo mental, os espíritos que querem nos ajudar tenham mais acesso e facilidade. Prossigamos. São poucos aqueles que estão conscientes que devem viver como espíritos imortais, momentaneamente reencarnados. Os impositivos da matéria passam a predominar no ser, em recomeço, não poucas vezes, afastando do caminho traçado. Então aqui, esse trecho vem para nós como advertência. É preciso vivermos conscientemente no entendimento dessa imortalidade da alma como fator decisivo para o êxito dos propósitos da nossa reencarnação. Na verdade, toda a estrutura do Evangelho do Cristo, quando ele assinalou inúmeras vezes a direção do pensamento para o reino dos céus que hoje nós sabemos ser a pátria espiritual, e isso representa o alicerce de todos os propósitos do Evangelho do Cristo, assim também nós, para que de fato utilizemos de forma exitosa a nossa encarnação em relação a esses compromissos que assumimos, é preciso que a consciência de imortalidade esteja bem presente em nós. E essa consciência, ela é resultado natural do conhecimento, da sensibilização e da vivência do que aprendemos na doutrina espírita.
se as nossas atitudes e ações na caridade, na prática do bem, têm esse alicerce por base, a consciência de imortalidade em nós estará em pleno desenvolvimento. Voltando aqui ainda ao texto, os impositivos da matéria passam a predominar no ser, em recomeço, não poucas vezes, afastando do caminho traçado. Exatamente isso. Se não há o trabalho de espiritualização constante em nós, algo vem ocupar o espaço. E no mundo de provas e expiações, onde o predomínio magnético e vibratório da maioria dos espíritos encarnados ou desencarnados na Terra é para o imediatismo, é para a vivência exacerbada das paixões e dos vícios, se não há esse trabalho, esse compromisso de nós conosco mesmos, de estar ativamente fazendo essa drenagem, essa limpeza profunda do nosso passado e nosso psiquismo, se não estiver havendo isso, o materialismo vai ocupar o espaço. E a consciência de imortalidade em nós vai ladeira abaixo. O grande objetivo do movimento espírita é o de promover o Evangelho de Jesus, redivivo pela doutrina espírita. Esse deve ser o objetivo de todo trabalhador da seara espírita. Trabalhar. Vamos analisar esse slide, que vai ser o último slide do nosso estudo dessa tarde. Esse tema será concluído no nosso próximo estudo. Mas nesse ponto aqui, há uma importância singular a compartilharmos. É imprescindível que já tenhamos trabalhado profundamente em nós a certeza absoluta de que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. É o Evangelho redivivo, o qual já nos chamava há muito tempo a sermos trabalhadores ativos na sua seara. Com o Espiritismo desapareceu aquela fábula, aquela ilusão do paraíso da ociosidade, de se achar que seria feliz estar a eternidade no reino dos céus sem fazer nada. Desapareceu completamente. Aliás, nos dias atuais, o próprio avanço das ciências humanas, como a psicologia, tem tratado o trabalho como psicoterapia, laborterapia, o trabalho como tratamento para reequilíbrio, inclusive, de pessoas que estão em situações ligadas à depressão, a conflitos comportamentais. O trabalho hoje é colocado, a palavra é praxiterapia. O trabalho como terapia. Então, desse ponto, essa consciência espírita que nós temos aqui procurado trabalhar, ela nos leva à consciência no ato do trabalho na casa espírita e fora dela. E essa consciência no ato de trabalhar faz com que o trabalho se torne bênção a todo momento, em qualquer lugar em que estejamos. Quando de alguma forma o excesso de cansaço pode nos questionar de o trabalho não estar sendo agradável, precisamos dar uma parada, um reabastecimento de energias para voltar ao trabalho. Porque mais do que nunca, como o texto aqui nos apresenta, estamos e somos chamados a trabalhar na terra
e no plano espiritual ao retornar para lá. Quanto mais ocupação, quanto mais atividade no plano espiritual, mais o espírito é elevado. É espírito que tem as possibilidades ideais para ajudar muito, para servir muito. É assim que o Cristo nos ensinou. E é assim que o Evangelho, à luz da doutrina espírita, nos mostra. Então é nesse sentido, meus amigos e irmãos, que nós vamos concluindo esse estudo dessa tarde, lembrando que na próxima semana o estudo voltará ao horário normal, às 7h30 da noite, e posteriormente teremos a gravação desse vídeo no canal nosso no YouTube. Aqueles que nos acompanharam pelo Facebook, se possível, compartilhem. Agradeço muito. Até o próximo estudo. Uma boa tarde.